Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Marco. Neste vídeo nós vamos corrigir as atividades do PET do oitavo ano, volume 2, da semana 2. Aí nós temos o seguinte, na primeira questão, Sérgio, professor de Química, precisa comprar alguns materiais para fazer uma experiência com a turma do oitavo ano. Para isso, ele elaborou uma lista com os produtos. Lista dos materiais, o que ele fez? Ele registrou que eu preciso de 2 litros de vinagre, 1 litro de azeite, 3 litros de leite. Aí ele fez uma outra descrição aqui, manteve, né, o que ele precisa, mas ele modificou aqui um pouco, 2 litros de vinagre, mais 1 litro de azeite, mais 3 litros de leite. Nós estamos trabalhando no oitavo ano com conteúdo da álgebra. A álgebra representa o quê? O que ela tem? Ela tem a presença das letras, das incógnitas, né, das variáveis. Essas letras representam alguma situação no problema. Então, o que ele fez? Ele representou a situação que ele precisa de comprar por uma expressão algébrica. É a expressão que é 2 vezes x mais 1 vezes y mais 3 vezes z. Isso é uma expressão algébrica onde ele está substituindo, ele trocou, ele quis representar litro de vinagre pela letra x, o litro de azeite pela letra y e o litro de leite pela letra z. Isso gerou essa expressão algébrica, cada letra tem a sua representação, o que ela corresponde, e isso é para calcular, por exemplo, essa expressão ela pode vir, porventura, a ser utilizada para calcular, sabendo o valor de cada um desses materiais, será substituído nessa expressão. Cada letra tem um determinado valor, dependendo da situação. Aí o exercício continua o seguinte: pesquisando os valores em 2 lojas, ele encontrou os seguintes preços. Loja 1, o vinagre custa R$2, o azeite custa 8, o leite custa 3. Na loja 2, o vinagre custa 2, o azeite custa 6 e o leite custa 2. Para saber em qual das lojas ele obterá melhor preço total, substitua os valores na expressão algébrica e calcule o quanto Sérgio gastaria comprando em cada uma das lojas. Observe loja 1. A expressão algébrica é a expressão descrita na situação anterior. 2 vezes x, mais 1 vezes y, mais 3 vezes z. Observem, para facilitar, que essas letras estão em ordem. Aqui, o x representa o quê? O vinagre, o y representa o quê? O azeite, e o z representa o leite. Então, nós vamos substituir essas letras pelos valores correspondentes aqui em cima. Então, veja bem, nós vamos ter 2 vezes o x valendo 2, mais 1 vezes o y valendo 8, mais 3 vezes o z valendo 3. A expressão agora ela passou a ser uma expressão numérica, foi substituído nas letras os seus valores correspondentes. Aí nós temos que resolver primeiro a multiplicação, para depois resolver a adição. Então veja bem, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 8, 8, 3 vezes 3, 9. Agora se resolve as adições, ok? 4 mais 8, 12, 12 mais 9, 21. E esse é o valor que ela irá gastar se ela comprar na loja 1. Loja 2, a mesma expressão algébrica. Aí nós iremos substituir os valores, os preços de cada produto na loja 2. O vinagre 2, o azeite 6 e o leite 2. Então a expressão agora numérica, 2 vezes 2, mais 1 vezes 6, mais 3 vezes 2. Resolvendo a multiplicação primeiro, nós iremos obter 2 vezes 2, 4, 1 vezes 6, 6, 3 vezes 2, 6. A adição, 4 mais 6, 10, com mais 6, 16. Aí vem uma perguntinha aqui embaixo, em qual loja ele pagará menos. É óbvio que ele irá pagar menos na loja 2. Então compensa ele comprar os materiais que ele precisa na loja 2, ok? Exercício número 2. Maria começou a trabalhar numa loja de venda de sapatos e receberá mensalmente um salário de R$1.000, mais uma comissão de R$3 por par de sapato vendido. Ao assinar o contrato de trabalho, percebeu que seu salário está descrito da seguinte forma: o salário mensal é igual a R$1.000 mais o produto de R$3 pela quantidade de pares de sapato vendido. O produto se refere à multiplicação, o resultado de uma multiplicação, ok? Aí, continuando, escreva em linguagem matemática, uma equação que pode representar o valor do salário mensal de Maria para qualquer quantidade de pares de sapato que ela venda no mês. Então vamos lá. Nossa linguagem matemática, eu coloquei inicialmente isso aqui. S
é igual a 1.000 mais 3 vezes P. Na linguagem matemática, para eu montar uma equação, o que tem que ter na equação? A presença das incógnitas. O S e o P apareceram aqui. Eu coloquei S e P primeiro para vocês entenderem o seguinte. O S representa salário e o P, o par de sapato. Então, aqui, ó, o salário da pessoa, da Maria, vai ser igual ao quê? Quanto que ela vai receber? O S é igual a R$ 1.000 só? Não. Vai ser 1.000 mais 3 vezes a quantidade de par de sapatos. Porque aqui pode sofrer alteração. Se ela vender ela vai receber um determinado valor. Mas se ela vender 5 pares de sapatos, o valor será outro. Então, o salário dela sofre alteração dependendo do valor que representa a quantidade de pares de sapatos. Mas é muito comum, é mais comum do que usarmos o S e o P, usarmos o Y e o X, até pela continuação da nossa atividade que vocês irão ver à frente. Então, o que acontece? Eu troquei, né? Eu coloquei agora, é a mesma expressão, a mesma coisa, só mudamos as letras. Só mudei a letra, isso não muda nada não. É porque é pela continuação da atividade, ok? Então, o Y agora ele se representa o salário e o X a quantidade de par de sapatos. Isso não altera em nada. Então, a nossa expressão passa a ser essa aqui, ó. Y é igual a 1.000 mais 3 vezes X. E essa é a nossa equação, ok? Aí, exercício número 3. Para ter noção de quanto receberia se vendesse alguns pares de sapatos, Maria elaborou uma tabela. Vamos ajudá-la a preencher a tabela e verificar quanto receberia com a venda de determinadas quantidades de pares de sapatos. Ela montou uma tabelinha, a quantidade de pares de sapatos já está descrita na tabela, o valor mensal nós vamos colocar. Aqui embaixo está o seguinte: utilizando os dados da tabela, organize pares ordenados, sendo cada par ordenado formado da seguinte maneira. Tá? Nós vamos voltar nisso aqui daqui a pouquinho. Vamos lá. Para melhor preencher a tabela, para ficar mais fácil para a compreensão, vou voltar na equação que representa o salário da Maria. Ó, Y, que é o salário, é igual a R$ 1.000 mais 3 vezes o X, que representa a quantidade de sapatos. Para eu preencher essa tabela, eu tenho que saber quanto que é o salário da Maria se ela vender 0 sapatos. Aí nós vamos substituir o X por 0. O X é a quantidade de sapato. Ó, 3 vezes 0, 0. Com mais 1.000, 1.000. Se ela, por acaso, não vender sapatos, ela receberá um salário de R$ 1.000. Mas se ela vender um par de sapatos, 3 vezes 1, 3. Com mais 1.000, ela irá receber, com a venda de um par, R$ 1.003. Se ela vender 2, aí nós vamos substituir aqui embaixo. 3 vezes 2, 6. Com mais 1.000, ela irá receber R$ 1.006. Se ela vender 3 pares, sempre substituindo nessa equação aqui o X pela quantidade de par de sapato. Se ela vender 3 pares, 3 vezes 3, 9. Com mais 1.000, ela irá receber um salário de 1.009. Se ela vender 4 pares, 3 vezes 4, 12. Com mais 1.000, 1.012. 5 pares, 3 vezes 5, 15. Mais 1.000, 1.015. 6 pares, 3 vezes 6, 18. Mais 1.000, 1.018. 3 vezes 7, 21. Mais 1.000, 1.021. 3 vezes 8, 24. Com mais 1.000, 1.024. Esse é o salário dela. E se ela vender 9 pares de sapatos? 3 vezes 9, 27. Com mais 1.000, 1.027. Será o salário dela. Aí agora, eu vou voltar aqui. Ó. Cada situação dessa que nós fizemos aqui, completamos a tabela dela aqui. Então, o que acontece? Quando nós completamos uma tabela, nós temos aqui o valor do X, o valor do Y. É o número substituído e o número encontrado. E isso se mantém, essa lógica aqui para frente, né? Essa mesma ideia. Aí nós temos aqui, essa situação aqui, chamada de A, B, C. É a primeira situação, a segunda situação. É se ela vender 0 par de sapatos. Se ela não vender sapato, qual que é o salário dela? 1.000. Aí aqui se coloca o 1.000. 0 é o valor do X. Ela vendeu 0 sapatos. Aí qual que é o salário dela? 1.000. Aqui completa com 1.000. Aí na segunda situação, descrita como sendo B, ela vendeu 1 par de sapato. O salário dela, 1.003. Coloca-se aqui o 1.003. Ela vendeu 2 pares de sapatos. Aí qual que é o resultado? Qual é o salário dela? 1.006. Coloca-se aqui o 1.006. E assim continua o seu exercício. Aqui está incompleto. Eu vou colocar primeiramente o quê? O valor do X. Ela vendeu que agora 3 pares de sapatos. O valor do Y, que é o seu resultado, vai ser 1.009. Então sempre o X primeiro e o Y em segundo. E com isso nós formamos o quê? O par ordenado. O nosso par é o quê? Nessa atividade, o primeiro valor corresponde à quantidade de pares de sapatos vendidos
E o segundo valor, que é o Y, corresponde ao salário que ele irá receber mediante essa quantidade. Atividade 4. Agora desenhe um plano cartesiano e localize os pares ordenados da atividade anterior. Dica: comece o eixo Y com 1000. Por isso que eu havia falado, tá vendo? A gente substituir o exercício já trabalhando com o Y, né? Então, quer dizer, eu alterei, que é mais comum, tá? Então, aqui eu fiz o nosso já desenho pronto, mas eu vou comentar. Ele falou o seguinte: agora desenhe um plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é isso aqui, ó. É você fazer a reta do X, a reta do Y, certo? A reta do Y sempre será essa vertical, a reta do Y do X sempre será essa aqui na horizontal, e você descreve os valores, ó, 0, 1, 2. Esses valores da reta do X representam o quê? Olha só, eu coloquei a quantidade de pares de sapatos. Então aqui embaixo, 0 sapatos, 1 par de sapato, 2 pares de sapato, 3 pares de sapato, e assim continua. Uma coisa muito importante é para montar o plano cartesiano, esse distanciamento entre os números tem que ser o mesmo. A distância do 0 até o 1, se for 1 centímetro, tem que ser a mesma do 1 até o 2, que é 1 centímetro também, que é a distância do 2 até o 3. O distanciamento entre dois pontos tem que ser a mesma. O mesmo distanciamento. Caso não seja o mesmo distanciamento, isso interfere no nosso desenho, na nossa imagem. A mesma coisa para a reta do Y, com os valores correspondentes que eu coloquei aqui ao salário. Lembra que ele começou, para começar, ele deu uma dica: comece o eixo Y em 1000, aqui ó, 1000. Aí eu coloquei 1000, 1003, 1006, 1009, fui colocando os possíveis salários que foram obtidos, né? Então, veja bem. Aí, como que eu vou fazer o exercício? Então, o que é o plano cartesiano? É você fazer a reta do Y, a reta do X, posicionar os seus números, cada um tem a sua representatividade, que é o que esses números de baixo representam, são os pares de sapato, é bom colocar essas informações. Esses números que estão aqui representam o que? São os salários obtidos por Maria, ok? Então, dar essa informação é muito importante para o plano cartesiano. Aí nós vamos agora colocar os pontos, localizar os pares. Aí agora é o seguinte, aqui ó, observa bem, tem que haver uma ligação, que é uma relação entre os números dessa linha do X com os números da linha do Y. Qual que é a relação? Nós temos que fazer uma ligação entre eles. Aqui ó, primeira bolinha aqui embaixo, está colocado o 0 do X, quer dizer, ela não vendeu o sapato. Qual que é o salário dela? R$1.000. Já tem os R$1.000. Agora, e se ela vender um par de sapato? Aí nós vamos subir uma linha vertical, ó, até na altura correspondente ao salário, que é 1.003. Aí aqui nós vamos fazer um ponto, igual está aqui mais em destaque. E se ela vender 2 pares de sapatos, nós subimos uma outra linha vertical até no valor correspondente ao salário dela, caso ela venda 2 pares de sapatos, que é igual a R$1.006. Fazemos um outro pontinho aqui em destaque. Aqui é como se fosse aqui embaixo, ó, no 0, o ponto A, o ponto B, o C, o D, o E, o F, igual na situação da atividade anterior, certo? Se ela vender 5 pares de sapatos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos levantar uma linha, né, que é sentido, que é o vertical, até na altura correspondente ao salário dela, que foi de R$1.015. Aí ela vendeu 9 pares de sapatos, nós vamos levantar uma linha vertical até corresponder à altura do salário dela, que é de R$1.027. Certo? Feito essas ligações, relacionamos a quantidade de pares com o seu devido salário. Aí, lembra que ficou em destaque os pontos, né? Aqui em cima, esses pontinhos. Esses pontos, eles ficaram linear. Porque deu para formar uma linha aqui, olha, foi feita uma reta na união deles, na ligação entre eles. Ok? E essa reta continuaria, que eu coloquei uma seta aqui, caso eu vendesse mais pares de sapatos. Se eu vender mais pares de sapatos, eu continuo recebendo um salário cada vez maior. Então ela tem a tendência de crescimento aqui. Tá certo? Atividade número 5 fala o seguinte: observando a tabela e os pontos localizados no plano cartesiano, responda. Aí tem aqui, primeira situação. O valor do salário mensal aumenta ou diminui com o aumento da quantidade de pares de sapatos vendidos. O que te faz pensar que o valor do salário está aumentando ou diminuindo? Explique sua resposta.
O salário mensal ela vai aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares de sapato vendidos? É lógico que ele aumenta. Aí, né, lógico, né, gente? Quanto mais pares de sapatos ela vender, maior será o seu salário, ok? Segunda situação. É possível traçar uma reta que passe por todos os pontos? Sim. Mas essa reta só será possível fazer se vocês mantiverem o que eu falei na situação anterior. O distanciamento entre cada ponto tem que ser mantido. Caso você oscile, os seus distanciamentos fiquem variados, não sejam mantidos iguais, a reta não será produzida, não. Haverá algum erro na ligação dos pontos. Então não será possível, né, projetar aquela reta, não. Tá bom? Terceira situação. Há alguma relação entre o valor mensal do trabalho aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares vendidos por mês e a inclinação da reta no plano cartesiano? Olha só, o oitavo ano. Essa pergunta aqui se assemelha um pouquinho com a primeira. Tá? Não vejo muita diferença nela não, mas vou tentar colocar uma resposta mais completinha aqui. O que eu falei? O que eu resolvi colocar? Que há uma relação? Sim. Lógico, aí eu escrevi, ó, quanto mais pares de sapatos forem vendidos, maior será o salário. E, por vez, se o salário vai aumentando ou diminuindo, é porque a venda de pares de sapato aumentou ou diminuiu. Quanto mais pares de sapato eu vender, maior será o salário. Caso eu não venda muito, eu diminua, né, no mês seguinte, de repente, diminui a quantidade de pares de sapatos vendidos em relação ao mês anterior, o meu salário vai acontecer o que com ele? Vai diminuir. Isso acontece uma oscilação, tá? E isso projetou a inclinação da reta no sentido crescente. Lembra que eu falei anteriormente? Se eu continuar vendendo, né, caso eu venda mais do que 9, eu vender 10 pares de sapatos, meu salário será maior. E com isso, aquela reta, ela continuará no sentido crescente. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque fica mais fácil para vocês receberem os meus vídeos e poderem também assistir, de repente, caso precise, vídeos das atividades anteriores, tá? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima.